Fala galera, então eu tô na área para falar um pouquinho sobre Santander, que hoje cai 7% após a divulgação do seu balanço no pré-mercado e logo após a divulgação já tivemos casos de análise, né, soltando suas análises baseadas nesse balanço e aí esse clímax fez uma queda muito forte para Santander hoje e no vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o balanço, tá? As renovações das recomendações dessas casas de análise e prever aí através dos gráficos se há ou não uma possibilidade de entrarmos em Santander. Mas antes da gente olhar tudo isso, não se esqueça aqui, dá uma moral para o canal de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro. Mas sem delongas, vamos entender um pouquinho o que aconteceu, tá, com o Santander. Então foi basicamente isso. Tá, o Santander caiu, né, aqui na 7,54%, aqui na hora que saiu o fato ali, a notícia já estava em queda de 5,54. Então foi classificado, né, o balanço do segundo tri de 2026 como fraco, tá? O lucro líquido gerencial veio abaixo, né, caiu 17,6% e foi mantida aí uma recomendação de neutra e uma frase que resume bem, os gatilhos continuam ausentes e talvez até mais distantes da expectativa que o mercado se tinha. Então, basicamente, o resumo, a gente teve uma variação do lucro líquido gerencial de 17% para baixo, o lucro líquido também na comparação trimestral veio 20% abaixo na comparação com o trimestre passado. O ROI teve uma queda de 3,8 pontos percentuais também, só que aí na comparação com o ano passado, as provisões, né, as dívidas tiveram um aumento de 11,5, tá, na comparação anual, tá, e 20% a mais no trimestre passado, então isso é importante. E a carteira de crédito também teve um aumento de 5,8 na comparação anual, tá, só que é um crescimento mais quantitativo do que qualitativo, tá, um crescimento de segmentos de menor margem, que talvez não tenha tanto efeito, embora a carteira de crédito tenha aumentado. Então a BB Investimentos cortou o preço-alvo, né, e manteve neutro. O preço-alvo era 31,60, tá? O potencial de 21,26% sobre o preço de referência de R$ 26. Na numeração neutra, rebaixa de compra após foi rebaixado, né, de compra após o quarto trimestre de 2025, que no caso ainda foi divulgado esse ano. Então esse rebaixamento é ainda este ano. Então a frase dos analistas, que chamam Rafael, o gatilho continua ausente e talvez até mais distantes. Então é uma frase que resume bastante. Eu acho que a expectativa para a Santander, as projeções de lucro, né, eram 15,99 bilhões em 2026 e 17,75 bilhões em 2027, como o ROI de 16,16% e 16,4%. Os três problemas estruturais do resultado. O PDD, né, disparou 20% no trimestre. Então, foi para 7,650 bilhões em provisões, consumindo boa parte da geração operacional do banco. Então, isso é importante. O resultado operacional também despencou 39,1%. O banco está gerando menos receita e gastando mais com provisões. Então, é ruim. O estágio 2, risco de crédito subiu para 4,45, era de 2,3 no segundo TRI de 2025, então teve um aumento do risco de crédito na comparação com o ano. A migração de crédito para faixas de maior riscos pode pressionar ainda mais as provisões nos próximos trimestres. Então, uma situação também que não agrada. O que o investidor deve fazer agora? O plano de ação. O resultado do Santander é um alerta, não é uma surpresa. O banco já vinha sendo rebaixado pelo mercado desde o quarto trimestre de 2025, que no caso saiu, né, esse resultado em janeiro, fevereiro desse ano. O segundo TRI de 2026 apenas confirmou a tendência de deteriorização. A frase do BB e BB e o gatilho ausente, talvez mais distante, é um resumo perfeito, que nem eu já falei aqui. Gatilhos para monitorar, tá? Então, a partir de agora, já sabemos as informações, agora no contexto, para quem é investidor de longo prazo para Santander, o que deve monitorar. Resultados de Itaú e Bradesco vão mostrar se o problema é específico com o Santander ou é setorial. Então, é um ponto importante. Próximos trimestres de Santander. A evolução do estágio 2, 4,5 é crítica. Se continuar subindo, mais provisões virão. Então, lembrando que o estágio 2 aqui é o risco de crédito. Então, se tivermos um aumento no risco de crédito, isso vai piorar a situação. Os cenários dos juros da Selic, né, juros altos por mais tempo, retardam a recuperação da margem financeira. A gente sabe que os bancos sofrem com isso. O guidance da administração. A teleconferência de resultados pode trazer mais clareza sobre as perspectivas, tá? Então, tomar até uma água aqui, fiquei nervoso. Ficar muito ligado aí
Na teleconferência, normalmente sai um dia depois, provavelmente deve ser amanhã, tá? Isso pode trazer alguma coisa, algum esclarecimento para o mercado. Os riscos reais que o BB e BBI estão precificando. Então, isso é importante que eles tenham em mente. O risco de provisões continuarem subindo. O estágio 2, que nem já foi comentado ali por 2 vezes para fixar, em 4,5 era de 2, teve um aumento. Sugere que mais créditos podem se tornar pode se tornar inadimplente, então menos gente pagando os empréstimos que o Santander concedeu. Se isso se confirmar, as provisões vão continuar pressionando o lucro, então vamos ter um aumento, né, uma diminuição do lucro, se essas provisões continuarem nesse estágio 2. O risco do ROI abaixo se torna abaixo estrutural, 12,5 é abaixo para os padrões do setor bancário brasileiro. Então o setor bancário brasileiro tem um ROI que é um padrão e ele está abaixo hoje também, não traz muito interesse. Se o banco conseguir recuperar a rentabilidade, o valuation pode continuar comprimido, né? Se o banco não conseguir recuperar. Então, complicado. Risco de crédito em segmentos de baixa margem. A carteira de crédito cresceu 5,8%, mais concentrada em financiamentos ao consumo, que teve um aumento de 15,3%. E a PMEs de 11,5%, segmento de menor margem e mais risco. Então é um problema. Ela teve, né, um crescimento na carteira, mas é o segmento da carteira que traz um risco grande, então não mudaria o cenário. Então, um risco-oportunidade. Então, aqui, e uma frase que também é importante: o risco de oportunidade. Como seu dinheiro parado em SAMB rendendo abaixo dos outros bancos, o custo de oportunidade é real. Então, a gente já viu ali no resumo aqui, eu quis trazer para vocês, que tem vários pontos importantes, mas o fato é que Santander não está contribuindo com os bancos, né? É o que talvez esteja pior situação. A gente vai ter que aguardar ali, principalmente Itaú e Bradesco, para saber se isso é realmente setorial ou é um caso à parte de Santander, já que a situação não é empolgante para Santander. E o preço diz muito sobre isso, né? Nós tivemos aqui a queda de 7,37% hoje. É uma queda importante, embora Santander não seja um dos bancos mais queridos, né, pelo mercado, né? Não é como o Banco do Brasil, Itube, até mesmo o Bradesco, que já passou por situações mais complexas. É um banco que, se a gente for ver aqui graficamente no preço, ele não tem uma evolução de longo prazo faz muito tempo, né? A gente vê que o banco trabalha aqui de maneira lateral há algum tempo, né? Então, se a gente for pegar aqui esse topo em 2016, trabalhando nessa faixa de preço de 21,57, praticamente ele teve momentos de oscilações, tá? Mas ele trabalha mais ou menos nessa faixa, né? Ele se afasta um pouco dela, mas ele trabalha sempre nessa faixa dos 22, chegou a picos ali, trabalhar até nos 34, mas ele volta aqui, trabalha dentro dessa região aqui, né? Ele não sai, não se afasta muito dela. Então a gente percebe que no longo prazo ele trabalha numa zona de congestão já há muito tempo. Então aqui a gente tem a máxima histórica, que chegou a bater ali os R$ 34, né? Dentro dessa região de congestão mais ampla seria a região dos 15, embora não tenha tocado ultimamente, tá? Tenha trabalhado num período muito longo de lateralização, tá? Que é basicamente aqui. Foi 51 candles, né? Está falando de 1.108 dias no gráfico mensal, então bastante tempo. Ele trabalhou de lado e agora ele teve, né, recentemente, isso a gente não pode descartar, que o Santander rompeu aqui recentemente essa região. Recentemente, né, pro gráfico, mas é bastante tempo. Então, se a gente for pegar aqui, ó, o rompimento ocorreu aqui nos 27,82, ali no final de 2025, mês 2 de 2025, e se encaminhou para buscar, né, a máxima histórica. Tá. O ponto é, a partir daqui, temos Santander realizando um topo, renovando o maior fechamento histórico, fazendo um topo e vindo num processo de baixa muito ruim e muito parecido com a alta, né? Então aqui ele conseguiu botar 4, 5, 6 candles consecutivos de alta. E ele já vem colocando aqui 6 candles consecutivos de baixa, praticamente devolvendo toda a alta que ele colocou ali no final de 2025. Tá? Então é um ponto. Foi aqui, não foi. Foi em agosto que começou aqui esse movimento, né? É um ponto bem importante e preocupante, né? Porque a gente não tem no longo prazo uma movimentação para Santander. Então, se fosse para fazer uma pergunta simples, vale a pena Santander para o longo prazo? No momento, pelos gráficos, não vale a pena
Santander para o longo prazo. Para o gráfico semanal, que seria um médio prazo, a gente teria Santander tentando defender, mas sem nenhuma direção, tá? Sem nenhuma tendência muito clara no momento. A gente teve o rompimento, que nem eu falei, desse ponto que é o crítico, dos R$ 28, rompeu com o pivô de baixa e a partir do rompimento ele começou a trabalhar também até de lado, né? Se a gente for ver, até tem aqui, ó, essa amplitude, tá? Ele está tentando dar continuidade, quem sabe, à movimentação de baixa. Lembrando, ele tem essa média de 200 períodos aqui para trabalhar, é a roxinha, tá? Para tentar segurar o preço, trabalhando com a ideia de um suporte móvel. Temos aqui também um suporte no preço um pouco mais abaixo, na região dos 24,25. Então isso pode trazer algum problema para Sambi. E vai atrapalhar provavelmente essa movimentação aí, quem sabe, a de baixa por um bom tempo, tá? Então a situação de Sambi não é muito agradável tanto para o médio quanto para o longo prazo. Acredito que a situação não seja muito interessante. E aí a gente vai já pensando pelo gráfico diário, né? Então estamos vendo o Sambi trabalhando de uma movimentação lateral. A porrada de hoje é forte, o volume é significativo, tá? É bem significativo para o movimento. A expectativa não é que amanhã o Santander ponha um candle forte vendedor para tentar os 24,49, mas é algo possível, tá? Eu não descartaria a possibilidade, mas não é uma tendência a acontecer. Aí nós estaríamos falando mais do segundo dia com que mais quase 5% de queda. Não é uma tendência, tá? Isso acontecer, tá? Pensando em operações aqui, a gente vê que não tem nada possível de ser feito tanto no curto, no médio e no longo prazo. Eu acho que está descartado qualquer possibilidade de ser feito aqui. Mas, né, obviamente pensando em day trade, pode ser que surja alguma coisa, tá? É possível. Nós tivemos a tentativa aqui de um fundo, de um possível fundo, aqui nessa região, ali por volta das 2 da tarde, onde o mercado tenta reagir. Lembrando que hoje foi um dia específico, né? Hoje tivemos muitas informações, tivemos decisões da taxa de juros americana. Hoje, no final do pregão, também tivemos os balanços das empresas importantes, como a Meta, como a Microsoft. Então, a gente sabe que é um dia extremamente volátil. Para isso, obviamente, tivemos também um retorno no dia de hoje dos ataques, Irã atacando, né, os Estados Unidos, e voltando àquela questão do conflito, trazendo muita volatilidade para o dia de hoje. Então, é um dia bem atípico, tá? Mas aqui, o fato é que às 2 da tarde a gente teve a tentativa a possibilidade, né, de um fundo, que foi negado até aqui pelo candle das 3 horas da tarde, que foi ali o horário que saiu a decisão de taxa de juros, acabou voltando, e aí no final do pregão nós tivemos pelo menos a tentativa de um outro candle comprador, né? Que aí fica meio em dúvida do que podemos ter nos próximos dias para o pregão, tá? O pregão de Santander, que seria o que? A gente está tendo uma movimentação lateral, tá? Não temos nenhuma inclinação para nenhum lado, obviamente que a pressão vendedora é maior aqui, mas a gente já vê o ativo tentando dar uma estabilizada, né? Aqui de alguma forma. Não sei se vai conseguir, mas pode ser que seja uma tendência. Obviamente que pensando, que nem eu comentei ali em day trade, não ficou legal, tá? A gente não tem uma base ainda muito sólida para acreditar que isso aqui pode virar um fundo, tá? Embora tenhamos uma movimentação lateral, mas não temos indicativos em fractais menor, né? Que seria a possibilidade aqui ó, de um pivô, algo do gênero. Não temos essa indicação. Para baixo, já em compensação, nós tivemos uma barra muito forte, né? Aqui o candle do fechamento das 4 da tarde. E tivemos aí no after, nessa barra compradora. Embora tenhamos essa barra muito forte, vendedora ali nos 60 minutos, nós não temos uma inclinação, uma pressão visível vendedora aqui nos times menores, o que pode demonstrar uma estabilização, pelo menos nesse primeiro momento. Mas não impede que possa abrir, talvez até Santander amanhã tentando romper para baixo. Não impede, é uma possibilidade que não impede, tá? Deste acontecimento, até porque antes do after ele acabou fechando assim. Mas enfim, é uma situação complicada. Santander também não é um ativo que se comporta de maneira muito agradável no intradia. É um ativo meio complexo. Ele tem alguns problemas, assim, por se dizer, nas suas movimentações. Mas é um ativo que chamou atenção com certeza por esta queda e pelo que envolveu, né, esse resultado e o próprio abaixamento ali
de algumas casas de análise ou a manutenção desse rebaixamento, prevendo, né, uma situação que não é boa e talvez vai demorar mais tempo para ficar interessante Santander para o longo prazo. Beleza, galera? Então a gente entendeu um pouquinho o que aconteceu no cenário de Santander para esta queda. A gente deu uma olhada aqui nos gráficos e viu que a situação não é também muito agradável, tem bastante limitações de movimentação. O ideal seria mesmo esperar para ver como é que vai ser o comportamento, mas se surgir alguma coisa interessante aqui para Santander, provavelmente vai ser, eu acredito, neste momento, que seja mais na ponta vendedora do que na ponta compradora, porque a situação realmente não está muito interessante para Santander. Beleza? Não se esqueçam também que é importante aqui do vídeo para dar moral para o canal de curtir, compartilhar e se inscrever para que eu continue trazendo informações importantes e ativar o sininho, né, para quando tiver um novo vídeo, aí para vocês acompanhar alguma análise, algum acontecimento que envolveu o nosso mercado. Então vejo vocês no próximo vídeo.